nesse vídeo nós vamos fazer algumas reflexões. Uma dessas questões seriam: o que estava acontecendo no Brasil enquanto as vanguardas se desenvolviam na Europa, né? Como é que elas chegaram até aqui? Ou se houve algum antecedente aí antes do surgimento do modernismo brasileiro? E que artistas foram esses importantes para essa fase, né, nova e diferente aí na arte brasileira? Vamos a essa reflexão? Bom, a primeira questão é entender o que foram as vanguardas, né? As vanguardas pretenderam, todas elas, serem movimentos contra a arte acadêmica. E aí cada uma tinha uma proposta ideológica, temática, material, né, para responder a esse desejo, né, de enfrentamento aí da tradição da academia. Bom, no Brasil, né, geograficamente por estar distante, né, geograficamente desses movimentos, né, as vanguardas chegam aqui por meio dos intelectuais. Era muito comum as classes mais altas mandarem seus filhos estudarem fora, né? E especificamente em São Paulo, né, grandes escritores, pensadores, enfim, artistas, né, foram concluir seus estudos, iniciar ou concluir seus estudos na Europa, né? E aí a gente tem alguns desses artistas que se destacam nesse período aí de antecedência, né, ao modernismo. A primeira artista é a Anita Malfatti, né? Em 1917, ela já havia realizado aqui uma exposição com obras com forte tendência expressionista, né? Foi um trabalho que causou bastante espanto, inclusive muitas críticas duras, né, de intolerância, né? E muitos estudiosos consideram que o modernismo ele começa, né, aqui no Brasil com essa exposição da Anita Malfatti, né? Mas assim, a data oficial é lá no ano de 1922. Por quê? Né? Porque é o ano do centenário da independência aqui no Brasil, né? Então nada mais simbólico do que essa busca, né, por uma liberdade estética também. Como é que era a arte aqui no Brasil antes, né? Ela era totalmente voltada para padrões tradicionalistas, né? Quadros, né, cuja realidade, a estética, né, considerava o passado neoclássico, e fazendo com que a fauna, flora brasileira, enfim, tudo isso se adaptasse ou fosse modificado, né, para atender esse gosto europeu, né? Europeu, digo assim, porque eram brasileiros, né, que achavam que uma arte legítima tinha que ter características europeias. Mas aí vocês poderiam perguntar: poxa, mas as vanguardas não são europeias? Não é novamente repetir, né, essa influência? Não exatamente, tá? O que acontece nesse momento aí? Os artistas fazem exposições, vão estudar, né, mas a grande proposta, né, é fazer com que essa arte volte-se para questões nacionais. Então não é mais adaptar, né, europeizar. Pelo contrário, é investigar as nossas tradições, nosso folclore, as festas tradicionais, né, no sentido tradicional mais popular, né, o mais genuíno aí, né, das nossas origens, e colocar esses temas como o nosso repertório. E isso é inédito, né? No Barroco, que foi uma arte bem anterior, né, já havia começado um movimento aí de levar em consideração as nossas características, né? Então a gente vê algumas pinturas e alguns artistas que se destacam exatamente por isso, né? O Antônio Francisco Lisboa, né, o Aleijadinho, né, o próprio mestre Ataíde,
né? Todos eles, na verdade, vão colocando mais referências brasileiras, né? Os tipos físicos, né, brasileiros, o negro, o índio, né? Mas depois isso é abafado quando chega aqui a família real portuguesa e depois a corte se instala e definitivamente, assim como na Europa, adota o neoclassicismo, né? Mas no século XX as questões são diferentes. Comemora-se em pleno 1922 o centenário da independência. Então é necessário criar algo mais simbólico, mais abrangente. E quem começa inicialmente é a Anitta com essa exposição. A gente percebe nos trabalhos dela, né, toda uma referência expressionista. As pinceladas são rápidas, os traços caricatos, né? Ela não pretende ser realista, ela pretende discorrer sobre o estado emocional, psicológico das personagens retratadas. Esse nível de investigação relacionado com o repertório da própria artista, né, e com sua própria liberdade de expressão, que aqui interessa. Bom, o modernismo, então, ele se instala em 1922 e quem organiza, né, quem é o artista responsável, né, pelo início aí, vai ser o Emiliano de Cavalcanti. A gente olhando os trabalhos dele, observa que há uma mescla aí, né? Se a gente fosse falar qual é a vanguarda predominante ou quais vanguardas, né, a gente percebe que é uma mescla. É assim que os artistas vão fazer, se apropriar dessa liberdade das vanguardas, mas submeter tudo isso à temática nacional, temática brasileira. Então, não temos aqui só cubistas brasileiros, fovistas brasileiros, né, surrealistas brasileiros, né? Muitas vezes o artista lança a mão até de 2, 3 estilos, né, 3 correntes aí, mesclando tudo isso, subjugando a uma temática nacional. E isso é muito diferente, né, do que estava acontecendo na Europa, né, porque você vai ter lá os cubistas rigidamente ali voltados para a sua estética, os fovistas e por aí vai, né. Claro que a gente tem o Pablo Picasso, que vai fazer parte de quase todas, né, mas cada vez que ele está numa vanguarda, ele é fiel àquela vanguarda. E aqui não, a gente percebe, por exemplo, olhando os trabalhos do próprio Emiliano de Cavalcanti, né, onde ele mistura aí ilustração com caricatura, né, uma certa geometrização também no trabalho dele. Né? E aí, ao mesmo tempo, tem os contrastes cromáticos, nós temos também elementos ornamentais, então a gente pode identificar de primeiro aí o que? Cubismo e também a influência do Matisse, do fauvismo. Bom, mas a gente sempre quando fala sobre o modernismo, né, o grande nome é realmente da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral ela não participou dessa semana, ela não esteve nessa exposição. A Anitta esteve, o Emiliano de Cavalcanti esteve, né, mas ela vem depois. Né? E mesmo assim é uma grande representante desse momento, porque também estudou fora, recebeu influências, né, de outros artistas, mas adequa tudo isso a temas relacionados com as nossas paisagens nativas, né? Seus contornos bem definidos, bem modulados, né? E são muitas vezes paisagens líricas até, né? Idealizadas. Depois a gente percebe o movimento antropofágico, né? Que o principal representante é a obra chamada Abapuru, né? Que são imagens que parecem retiradas de sonhos, né, com uma atmosfera onírica, né, um surrealista. E aí nós temos algumas obras que bem representam, né, todo esse período, né, que é o Urutu, o Touro, o Sono. Né. São obras onde ela coloca referências cubistas, surrealistas, a gente pode falar até que a importância da cor aí, né, no sentido mais fauvista, também está presente. Também temos o trabalho do Becherry, né?
Brecheret está relacionado com a escultura, né, com seus volumes, uma solidez silenciadora, né, e geométrica e simétrica, né, mas ao mesmo tempo lembram máquinas, né, estruturas, ferramentas. Então, os temas também, né, buscando-se aí a cultura indígena ou religiosa brasileira, né, ou personagens típicos também do nosso cenário brasileiro, né, ou todas essas pesquisas presentes em todos os artistas. E, por fim, também destacamos, né, Cândido Portinari, que já está mais associado a uma segunda fase aí do modernismo, no que se refere às artes visuais, né, da década de 30 e 40, né, onde a temática nacional, o nacionalista, ele é muito forte, né, uma questão social aí também, trabalhista, política, né, e o próprio Cândido Portinari também colocando aí suas referências, né, suas influências aí relacionadas não só a Pablo Picasso, com a geometrização, né, em alguns quadros também nós temos a referência expressionista, né, o exagero, a distorção, o caráter dramático, né, para conseguir atingir e falar sobre a condição desse homem, dessa mulher, dessa família, das pessoas retratadas. O modernismo, né, ele traz essa proposta, né, de receber essas correntes das vanguardas europeias, mas elas se subjugam no sentido de ajudar nesse discurso libertário, né, esse discurso libertário estético, temático, histórico, e definitivamente colocando a nossa realidade, né, a nossa diversidade, né, cultural, e nossas tradições populares, né, em evidência, já que essas vanguardas pregavam a possibilidade de uso, né, desses temas que bem contribuíam contra essa postura acadêmica.